Olá, amigos. Dando sequência à série sobre a transição, hoje vamos falar sobre o 12º planeta. Em Gênesis, capítulo 6, temos que quando Deus decidiu destruir a humanidade com o grande dilúvio, os filhos das deidades que casaram com as filhas dos homens estavam sobre a terra. No original hebraico, são chamados de Nefilim, que significa aqueles que foram lançados. O que nos leva a acreditar a parte desses registros que dizem serem os Nefilim visitantes da terra, vindos do céu. Os achados arqueológicos e a decifração de textos sumérios, babilônicos, assírios, hititas e outros textos antigos, e também os contos épicos, foram progressivamente confirmando a decisão das referências bíblicas a reinos, cidades, governantes, praças, templos e rotas de comércio da antiguidade. O texto bíblico diz: façamos Adão a nossa imagem e semelhança. Todos os povos antigos acreditaram em deuses que desciam à terra e voltavam aos céus. Os escritos do Antigo Oriente Médio incluem uma grande quantidade de textos astronômicos que falam claramente de um planeta de onde esses deuses ou astronautas vieram, incluindo mapas celestiais que falam de voos espaciais para a Terra vindos desse planeta. O 12º, segundo os sumérios, que computavam em seus mapas também a Lua e o Sol. Esses escritos antigos também falam da colonização da Terra pelos Nefilim. Esses registros contêm dados dos seus dirigentes, como nomes, suas relações, amores, conquistas e sobre a sua imortalidade. A ciência moderna nos diz que os macacos antecessores do homem existiram há 25 milhões de anos. Cerca de 11 milhões de anos mais tarde, apareceu o primeiro macaco digno de ser classificado como hominídeo, mas o primeiro considerado realmente humanoide, o Australopiteco avançado, existiu há cerca de 2 milhões de anos. Uma evolução lenta, muito lenta. Levou ainda mais de 1 milhão de anos para aparecer o Homo erectus. Depois de outros 900 mil anos, apareceu o primeiro homem primitivo, a ele se chamou Homem de Neandertal. Depois disso, súbita e inexplicavelmente, há apenas 35 mil anos, no Oriente Médio, uma nova raça de homens apareceu, o Homo sapiens, o homem pensante. Apareceu como que vinda do nada e varreu o homem de Neandertal da face da Terra. Estes homens modernos, que receberam o nome de Cro-Magnon, tinham um aspecto muito semelhante ao nosso. O fim da Idade da Pedra, o Paleolítico, terminou por volta de 11 mil anos antes de Cristo, no Oriente Médio, e 9 mil anos antes de Cristo na Europa. No curto período de tempo de 3.600 anos, o homem tornou-se agricultor, domesticando as plantas e os animais selvagens. Depois de um período de declínio, inexplicavelmente, no Oriente Médio surgiu a mais grandiosa civilização da antiguidade, uma civilização na qual a nossa tem firmes raízes, a Suméria, a terra dos deuses. O idioma das antigas escrituras religiosas que nós conhecemos era o idioma da Suméria. Também não há dúvida de que os deuses descritos nas escrituras foram os deuses dos sumérios, mencionados nos registros, contos e na sua genealogia. Nos livros que compõem as escrituras religiosas, ou seja, a Bíblia, vemos citações de alguns seres. Elohim, ou seja, a divindade, e os Nefilim, os filhos da divindade. O povo dos foguetes faiscantes que aparecem nos desenhos gravados nas paredes dos templos antigos. Veio dos escritos dessa época a notícia da existência de um 12º planeta. Nos textos antigos, os sumérios descrevem a existência de uma residência celestial, ou seja, os deuses do céu e da terra do Antigo Oriente Médio não só são originários dos céus, como podiam também regressar à sua residência original. Um grande número de textos mesopotâmicos tratam desse assunto. O céu dos sumérios era constituído pelo Sol e mais 11 planetas, contando aí também a Lua.
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão e, para além dos planetas de hoje conhecidos, um 12º membro do Sistema Solar, o planeta pátria dos Néfilim. Convém lembrar que alguns desses planetas só foram descobertos pelo homem moderno há poucos séculos, mas eles já conheciam. Na Mesopotâmia antiga, os segredos do conhecimento celestial eram preservados, estudados e transmitidos por astrônomos sacerdotes. Os sacerdotes faziam às vezes também de astrônomos. Os sumérios foram os primeiros a conhecer as 12 constelações zodíacas, as quais chamavam de o brilhante rebanho, constituído de touro, gêmeos, caranguejo ou câncer, leão, virgem, balança ou libra, escorpião, arqueiro ou sagitário, peixe-cabra ou capricórnio, carregador de água ou aquário, peixes, carneiro ou áries. As representações dos signos do zodíaco permanecem intactos desde a sua introdução na Suméria. Eu vi, num teto do templo de Dendara, no Egito, o desenho das constelações dos zodíacos. Fiquei impressionado, porque aquilo era tão antigo. Eu fiquei pensando quando fui lá, mas vocês já conheciam isso? Sim, antes dos egípcios, os sumérios também já conheciam exatamente assim como nós conhecemos hoje. Os Néfilim, vindo de outro planeta, possuíam conhecimento de astronomia e matemática. Ensinaram os escribas humanos a copiar e registrar meticulosamente as distâncias dos céus, a ordem de estrelas e grupo de estrelas, um complexo calendário Sol, Lua, Terra e um notável conhecimento tanto do céu como da Terra. Os Néfilim instruíram os antigos astrônomos, sacerdotes, também da existência do mais importante planeta, aquele de onde eles provinham, o 12º planeta. Nessa inscrição, de 4.500 anos atrás, vemos que havia outro planeta entre Marte e Júpiter, o 12º planeta, o planeta dos Néfilim. A Epopeia da Criação, um texto épico babilônico, afirma claramente que Marduk era um invasor vindo de fora do Sistema Solar, passando pelos planetas exteriores, que são os planetas a partir de Júpiter, antes de colidir com Tiamat, um planeta que existia entre Marte e Júpiter. Essa colisão gerou o cinturão de asteroides. Os sumérios chamavam Marduk de Nibiru, ou Nibiru, o planeta da travessia. Se a órbita de Marduk, ou Nibiru, o leva até onde Tiamat estava relativamente próximo de nós, por que ainda não avistamos esse planeta? Por onde ele anda? Por que os astrônomos não conseguem vê-lo ainda? Porque ele tem uma órbita elíptica em torno do Sol, perpendicular à eclíptica, e sua translação dura 3.600 anos. Nibiru, em seu afélio, que é a posição mais longe do Sol, a posição mais próxima do Sol chama-se periélio, está cerca de 6.000 vezes mais longe do que nós, do que Plutão. Por isso, não é ainda visível da Terra, com os equipamentos que temos aqui, mas pode vir a ser visível e filmado pelas sondas que estão voando pelo universo afora. Essa invisibilidade decorre de a luz refletida do Sol não chegar à Terra. De fato, os planetas conhecidos para além de Saturno foram primeiramente descobertos não visualmente, mas matematicamente. As órbitas desses planetas, que os astrônomos descobriram há menos de 2 séculos, afetam outros corpos celestes. Essa aceleração das órbitas é que os levaram à dedução de suas existências. Mas Nibiru não está no seu afélio agora. Ele está retornando e se aproximando do Sol, e por consequência da Terra também. Por que eu estou falando do 12º planeta? Desde que eu fui iniciado no Espiritismo em 1981, eu ouço falar de um planeta que passaria próximo da Terra e para onde os espíritos que não fizessem a transformação seriam conduzidos. Não soube disso por meio de livros, e sim por meio dos espíritos que comandavam o trabalho que fazíamos, que era basicamente um trabalho de cura espiritual e de limpeza da Terra, retirando energias desregradas produzidas pelos homens e as encaminhando para um ponto definido do espaço. Mas ao final do trabalho, eles nos mostraram o que acontecia com esse material que saía da Terra. Era agrupado e progressivamente essa energia condensava e formava um novo astro, inicialmente etérico, que aos poucos iria se tornando
um novo planeta ou lua ou algum sistema. Fiquei calado sobre isso por 40 anos, mas hoje vejo muita gente falando sobre o assunto em seus canais do YouTube, então fico mais à vontade para falar desse assunto agora. Falavam os espíritos da transição humana e planetária e da presença desse astro intruso. Mais ou menos nesse período em que eu estudava esse assunto em grupo fechado, Zecharia Sitchin, que eu passaria a chamar de Zecaria, fazia a sua descoberta lendo os escritos dos Sumérios. Ele viveu entre 1920 e 2010. E era um erudito bíblico e autor internacionalmente conhecido. Cresceu na Palestina, aprendeu a ler o hebraico antigo, além de outras línguas semíticas e europeias. Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, de história e arqueologia do Oriente Próximo. Assim, ele aprendeu a ler as tábuas de argila que os sumérios escreviam sobre tudo, inclusive sobre esses assuntos de que estou falando. Com base nesses escritos dos sumérios, Zecharia Sitchin elaborou uma série de textos chamados As Crônicas da Terra e também o seu livro best-seller, O 12º Planeta, onde ele conta o que os sumérios escreveram, o que os sumérios deixaram escrito nas tábuas de argila. Contavam os sumérios que desse planeta vieram seres em busca de ouro na Terra. Buscavam ouro para resolver um problema na sua atmosfera. Procuraram inicialmente o ouro no Mar da Arábia, mas lá tinha pouco ouro. Eles depois então descobriram que tinha muito ouro no subsolo da África. Então trouxeram bastante gente lá desse planeta Nibiru e colocaram a trabalhar para cavar e produzir ouro, o suficiente para as necessidades deles. Entretanto, se demorou muito tempo e esses trabalhadores reclamaram, se revoltaram. Para resolver essa situação, os nibiruanos fizeram mutações genéticas nesse homem macaco que existia na Terra e os adaptaram para que eles pudessem fazer esse trabalho braçal nas minas. Após fazer várias alterações genéticas desse ser criado a partir do macaco, os nibiruanos acabaram se engraçando com as fêmeas e tiveram com elas filhos, que passaram a ser chamados de os filhos dos deuses, porque os deuses eram esses nibiruanos que desciam e que subiam aos céus nas suas naves. Após o trabalho concluído da retirada do ouro necessário, eles foram embora e ficaram aqui os filhos dos deuses ainda durante muito tempo, com suas colônias. Esses descendentes dos nibiruanos foram se reproduzindo e foram criando cidades e foram se espalhando pelo Oriente Médio. E vem daí a nossa história, a história que nós encontramos na Bíblia e que existem relatos idênticos aos relatos contados pelos sumérios. Todos os autores consagrados do Espiritismo falam desse assunto. Há pouco tempo fui chamado a atenção para o texto de Mateus sobre o sermão profético de Jesus, no qual o mestre já falava desses acontecimentos da fase de transição da humanidade para a era de regeneração. Essa revelação de Jesus deu base ao que João escreveu no seu Apocalipse. E Jesus chamava a atenção para os acontecimentos extraordinários que aconteceriam no céu. A aproximação desse planeta da Terra já está causando alterações no clima por conta da verticalização do eixo magnético da Terra. Essa alteração se processa também no núcleo da Terra, e isso poderá levar à movimentação das placas tectônicas, com todas as suas consequências desastrosas para a humanidade. O cataclismo previsto para acontecer durante a transição, ou seja, em nossos dias, tem sua origem nessa alteração magnética do globo provocada pela aproximação do planeta intruso. Quando as placas tectônicas se movimentam e colidem, ocorrem terremotos, vulcões entram em erupção, maremotos e consequentes tsunamis acontecem. Os polos da Terra podem trocar de posição e isso
comprovadamente aconteceu antes. Essa verticalização do eixo magnético está promovendo derretimento do gelo nos polos e mudança no clima dos continentes, fazendo frio em lugares historicamente quentes, de calor em lugares acostumados ao frio, chuva e seca prolongada em lugares diferentes dos costumeiros. Atribuir o aquecimento global às atividades econômicas humanas é balela, pura guerra ideológica. Concomitante com essa alteração do planeta, também o ser humano vai se modificando e chegaremos à fatídica separação do joio e do trigo vaticinada pelo Mestre. O planeta modificado será palco do desenvolvimento do ser humano transformado em seus valores morais e espirituais. O joio está sendo conduzido a outro lugar no universo, para recomeçar sua fase de provas e expiações, e os que aqui ficarem terão um novo ciclo de aprendizado pautado majoritariamente pelo amor. No próximo capítulo, falarei sobre o que nos disseram os mentores de Chico Xavier. Até lá!